Afinal de contas, infrações cometidas que prevê remoção do veículo. Os veículos, mesmo não tendo nenhum problema que traga risco à segurança no trânsito, serão removidos a depósito, mesmo sem nenhum risco. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e principalmente a formar profissionais por um trânsito mais seguro. Logo de cara, eu te convido a me seguir no Instagram para conteúdos adicionais, @Manual do Trânsito, e com certeza, se você trabalha com trânsito, vale muito a pena se inscrever aqui no canal. Bom, em primeiro lugar, é muito importante entender que o objetivo do vídeo é esclarecer, não só para profissionais do trânsito, mas para condutores em geral, o que é que diz a regra, para que os próprios fiscalizadores saibam exatamente o que pode fazer e não ultrapassar a linha da legalidade, e também condutores entenderem quais são os seus direitos. Trazemos aqui todas as mudanças que ocorrem ou também interpretações novas. Mas no caso de hoje, além de tudo, é muito importante ter a atenção e ficar até o final, porque pode ser que com o início do vídeo possam ser tiradas conclusões precipitadas. Todas as vezes que alguém comete uma infração de trânsito, além de penalidades, ele está sujeito a medidas administrativas, ou seja, atos administrativos que têm o objetivo de evitar que o problema continue. Alguém que está dirigindo sem cinto retém-se o veículo para que ele coloque o cinto, ou seja, preventivamente para aquela infração não continuar. O artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro, ele traz o seguinte: a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, que é a área que ele pode atuar, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Remoção do veículo é uma delas. O parágrafo 2º, inclusive, ele diz o seguinte: as medidas administrativas previstas nesse artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas. Mas também nós temos o parágrafo 1º que diz o seguinte: a ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pela autoridade de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção da vida e a incolumidade física das pessoas. Então, neste artigo 269, ele traz ali o rol de medidas administrativas, apesar de existirem outras que não estão listadas ali, e diz o porquê delas existirem. Mas a gente precisa ter uma complementação dessa informação vendo o artigo específico que fala da remoção do veículo, artigo 271. O veículo será removido nos casos previstos neste Código para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Lá no parágrafo 9º, ele traz o seguinte: não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Mas aí ele traz algumas condicionantes. Artigo 9º-A. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual contra apresentação de recibo e prazo razoável não superior a 15 dias e será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para esta penalidade. Essa regra do veículo ser liberado, caso não traga risco à segurança no trânsito, não vai se aplicar a veículos que não estão licenciados, estão com débitos do licenciamento, e também para aqueles veículos que fazem transporte remunerado irregular. Artigo 230, inciso 5 e artigo 231, inciso 8. Mas, em tese, todos aqueles veículos que cometeram a infração, mas que não traz risco à segurança no trânsito, em tese, devem ser liberados com prazo não superior a 15 dias. Mas eu falei no início do vídeo que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito vai trazer ali a regulamentação do que está no Código de Trânsito Brasileiro. E o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito traz uma previsão da remoção, no caso, da boa ordem administrativa, da manutenção da boa ordem administrativa. E o que é isso? Vamos ver. O manual traz que o veículo será removido ao depósito nos seguintes casos: quando a irregularidade não for sanada e não se apresentar condutor regularmente habilitado e o veículo não reunir condições para transitar com segurança, quando o veículo não estiver devidamente registrado e licenciado
E aqui, ó, o que eu acabei de trazer, quando necessário a boa ordem administrativa. E o que seria a boa ordem administrativa? O atendimento à boa ordem administrativa se dará nas infrações em que, embora a irregularidade possa ter cessado em razão da abordagem, seja necessário garantir que a conduta não será praticada novamente, tendo como objetivo prioritário a proteção à vida, à segurança viária e à incolumidade física da pessoa, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 269, que foi o artigo que eu li. E aqui abaixo ele traz alguns exemplos, não se cessa por aqui, infrações que devem ser garantidas à boa ordem administrativa. E neste caso, o veículo deverá ser removido. Por exemplo, o artigo 173, fazer racha, fazer pega. Artigo 175, manobra perigosa. Artigo 231, inciso 8, a gente já falou do transporte irregular. Ou o artigo 253A, que é bloquear a via ali de forma intencional para interromper, restringir a passagem de outras pessoas. Mas, Carlão, qual a intenção disso? O que acontece é o seguinte, uma vez que alguém esteja fazendo transporte irregular de passageiros, quando os passageiros descem, automaticamente o problema está sanado. Em tese, o veículo deveria ser liberado porque não traz risco à segurança no trânsito. Se a pessoa estava fazendo transporte irregular, se for liberada, a tendência é que ela possa voltar a fazer transporte irregular. Se ela está fazendo racha, pega, ela sendo liberada, pode ser que ela volte a fazer no mesmo dia, poucas horas depois. Isso se aplica também a quem está fazendo manobra perigosa, enfim, foram alguns dos exemplos que eu dei. Portanto, mesmo infrações em que seja sanado, cessado o problema em razão da abordagem, para a manutenção da boa ordem administrativa, o veículo será, sim, removido a depósito quando o agente da autoridade de trânsito entender que aquele risco que estava sendo trazido pode voltar a acontecer, porque o condutor pode voltar a cometer a mesma infração se for liberado. Dessa forma, a gente encontra agora uma nova regulamentação no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, porque é importante salientar que o Código de Trânsito ele diz quais são as possibilidades de medidas administrativas sem ser taxativo. Inclusive, ele define tanto para a autoridade quanto para os agentes da autoridade de trânsito e a forma como serão aplicadas as medidas administrativas podem e devem ser regulamentadas através de resolução, e é o que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Espero que a informação tenha sido útil. Se você quiser fazer um curso comigo, professor Emanuel, sobre Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o link vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Fique à vontade para ser nosso aluno. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.